Estamos no ar com mais um Ouça Ela. Muito bom ter você aqui com a gente, nos acompanhando. Que o Senhor te abençoe muito nesse podcast, porque se você clicou aí é porque existe algo para ser derramado sobre a sua vida através desse vídeo. Então continua aí, viu? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Estamos disponíveis também no Spotify, então nos acompanhem por lá também. Não deixe de compartilhar com seus amigos, hein? Porque seu amigo também merece, sua amiga merece receber uma palavra como que vai sair desse podcast. Eu tenho certeza que o Senhor vai derramar algo poderoso através dessa convidada maravilhosa, linda. Meu Deus, como é linda! Pastora, esposa. Estou com Natália Delgado. Seja bem-vinda ao Ouça Ela. Olá, Isabela, que honra poder estar aqui com você nesse canal tão importante, né? Falar com mulheres é algo tão extraordinário. Então, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Muito feliz de ter seu coração disponível para a ação sobrenatural do Espírito Santo. Eu tô muito feliz de ter você aqui. Eu sei que Deus vai mover aqui e nós vamos ser totalmente direcionados pelo Espírito Santo para derramar uma palavra, né? Através do seu testemunho, através da sua vida. E já começa compartilhando assim. Você sempre foi cristã? Ou assim, já nasceu assim? Tô aqui, você é pastor e tal, ou não? Como foi essa história? Nossa, é meu sonho, acredita? Eu sempre falo isso com Deus. Eu queria tanto, tanto ter nascido num lar cristão. E acredite que era para eu ter nascido. Tá é carioca? Eu sou carioca. Então tá, já conheço o Sou sotaque de carioca novo. demais. Meu noivo, você é muito carioca. O meu noivo também é muito carioca. Então, ó, não dá pra os cariocas que estão ouvindo aqui, ó, respeita a pastora, Não, entendeu? eu não perco o sotaque de jeito nenhum, sou fiel a ele. Isso É sim. Jesus. Jesus. Mas, infelizmente, não. Mas, assim, era para eu ter nascido num lar cristão. Eu digo isso porque os meus avós maternos, eles eram cristãos, protestantes, né? O que nós chamamos de evangélicos. Mas se separaram quando minha mãe era muito criança. E aí, minha mãe cresceu totalmente longe do evangelho. E aí, eu nasci num lar completamente disfuncional. Né, fui muito amada, mas os meus pais não conheciam Jesus de forma apropriada, então eu cresci muito longe dos valores bíblicos e do espírito, por isso tive muitas dificuldades de emocionais e espirituais. Encontrei Jesus por volta dos meus 18, 19 anos, às vezes eu me perco na cronologia, mas era isso mais ou menos. E foi uma experiência sobrenatural. Eu tinha, assim, falando sobre infância, sobre essa questão do cristianismo, eu nasci com uma depressão, né? Eu sempre tive uma depressão muito forte. E a primeira vez que eu tentei suicídio foi aos 6 anos de idade. E eu sempre tive pensamentos cativos de morte. E quando eu tinha lá por volta dos meus 18 anos, eu tentei pular de uma janela por muitas horas e eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Eu não tinha convertido, mas eu ouvi a voz de Deus. Ele disse, enquanto uma voz dizia, pula, termina com tudo. Outra voz dizia, não faz isso, eu vou mudar a sua vida. E eu disse, Deus, olha só, né? Se é o Senhor mesmo, o Senhor existe e o Senhor está aqui. Então faz algo rápido, porque eu não tô aguentando mais. Uma hora eu não vou conseguir aguentar. E aí eu fui assistir A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Gente, a primeira cena, assim, Jesus, é a primeira cena do filme, daquele filme sobre o martírio de Jesus, é Jesus no Getsemane, suando sangue e orando em aramaico no filme. E naquela cena, ninguém falou nada, né? Não tem uma pregação em si, mas o poder da cruz é tão forte e o poder do sangue é tão poderoso. É algo tão poderoso que naquela hora eu tinha convicção que era por mim. Antes do filme acabar, eu já disse: eu vou morrer por essa pessoa se for preciso. Eu não sei quem ele é, mas eu sei que é por mim.
Uhum. E assistindo aquele filme, eu fui muito impactada pelo poder da cruz ao ponto de nunca ter me desviado. Óbvio, foi muito difícil de eu me consolidar, muito difícil de eu entender a fé, principalmente porque minha família era muito católica, mas foi uma experiência muito forte que me deu senso de vida, me deu fôlego de vida, porque é isso que a cruz faz conosco, mas me deu também identidade, me deu propósito, fez eu entender que a minha vida não era um acaso e ela não podia ser ceifada, porque Deus tinha me colocado aqui por um propósito, para que eu fosse uma resposta e perseguir isso na cruz foi transformador para mim. Nossa. Então, a sua história já começou com alguns sofrimentos, né? E até o momento que você encontrou Jesus. E conta uma coisa, como que você teve algumas tentativas, né, de suicídio? O que levou você a querer fazer isso? Só pra gente, pra quem tá ouvindo, entender que quem é pastora não, tipo assim, quem tem vida com Deus não aconteceu do nada, né? Sempre tem uma história por detrás, né? Sim. E as pessoas normalmente elas devem falar, essa pessoa é perfeita, não deve ter passado por nada. É mentira. É mentira esse bilhete. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa parte aí. É engraçado que a gente mesmo, depois de a gente ter uma vida restaurada, né, Isabela? A gente mesmo acaba esquecendo desse tempo da aflição e da dor, porque Deus tem esse poder de Uhum. fazer essa transformação sobrenatural. Mas sim, nós todos temos uma história e às vezes olhando para as pessoas, a gente não consegue ter dimensão da história delas. Uhum. Quais são as dificuldades, qual foi a história, o que que marcou mais, como que isso Sim. aconteceu. E isso é, mas assim, não era um evento só. Eu tinha o pensamento de que a minha vida não valia a pena, que viver para mim era exaustivo. Por isso que, às vezes, quando as pessoas Ah. falam sobre isso, era uma exaustão, umas coisas normais. As meninas sonhavam em crescer, casar, e com o que elas fariam depois da faculdade. Eu era exaustivo para mim. As decepções eram muito exaustivas. Tudo para mim era exaustivo demais. Porque Hum. talvez no momento que eu precisasse, no momento onde as minhas emoções estavam se formando, eu não tive a segurança que eu precisava, eu não tinha a palavra de Deus. Eu sei que Deus estava presente, mas de uma forma diferente, porque é diferente de você crescer com esses princípios e valores e com essa proteção emocional também, além da espiritual. Mas não eram só eventos. O que para você poderia ser algo simples, para mim era uma explosão de emoções. Porque eu tinha até vergonha de falar, era difícil eu conversar com alguém sobre isso. Só mais madura que eu consegui começar a entender. Porque parecia assim, nossa, mas que bobeira. Nossa, mas então eu sei que você sente. Uhum. Porque você pode dizer assim pra mim, as pessoas dizem pra você, nossa, mas você tem comida, você tem casa, você é uma pessoa bonita. Você é uma mulher bonita, por que você tenta isso? Primeiro que a gente tem a parte orgânica, isso aí não pode ser excluído. Existem ferramentas hoje, tanto na medicina quanto na psicologia, para nos ajudar. E segundo, que nenhuma dor é irrelevante. Eu sei o que você sente, se sufocar, essa dificuldade de pensar no futuro, esse cansaço. E eu sei que Deus é poderoso para mudar a sua história e te dar vida e te dar fôlego. A resposta está na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Receba essa palavra, né? Você que tá pensando em desistir da vida por algum momento, sempre existe uma solução, uma saída para você. E, Nath, você é professora, né? Professora do Seminário Carisma, um seminário muito bom, É. incrível. E você dá, uma das suas matérias é direção espiritual, né? E como é ser uma pessoa direcionada pelo Espírito para você? Então, é apaixonante mesmo. Primeiro, né, falando do carisma, o carisma é apaixonante. Uhum. Você tem que conhecer, porque a gente Uhum. fala assim, eu não consigo descrever em palavras o poder sobrenatural que as aulas têm, a capacidade a sensação que nós temos. Você pode testificar dessa verdade, que Sim, parece que o Espírito Santo sentou com você assim e falou assim: ai, vamos conversar sobre as coisas mais profundas do seu coração? Vamos aplicar isso aqui que você talvez já conheça. Eu sei que sim. são coisas simples que talvez você já conheça, mas nesse momento eu quero falar isso, isso, isso pro seu coração.
coração. E uma das matérias que eu dou, sou apaixonada por isso, eu vivo disso, vivo para isso. É o meu chamado, não é só meu chamado, mas é o que eu decidi fazer integralmente, para isso que eu estudo, para isso que eu me preparo, para isso que eu viajo, para isso que eu renuncio. Mas direção espiritual, o que é ser dirigido pelo Espírito? É um filho que decidiu pegar na mão do pai e dizer assim: onde o senhor for, papai? Onde o senhor for, papai, eu vou junto. Eu não ando sozinho porque eu sei que eu não posso andar mais sozinho. De ser dirigido pelo Espírito é entender sua identidade, saber que você não está sendo guiado por um chefe, não está sendo guiado por uma autoridade qualquer, mas é o seu pai. Que não está guiando um servo, que não está guiando um escravo, mas que está guiando seu filho. Então, quanto menor de tamanho, mais fácil vai ser esse guiar. Então, você, guiado pelo Espírito, de mãos dadas com ele o tempo todo, indo passo a passo de acordo com a sua voz, com a sua vontade, você vai viver a plenitude dos seus dias e você vai exatamente onde seu pai quer que você vá. Todos os dias, diariamente. Uau. É um caminho que às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo ser direcionada por Deus. Ou às vezes a pessoa acha que é, e na verdade não Meu é. Deus, Isabela. Né? Às vezes, tem muita gente que acha que é. Aí você chega no Cariza e você fala assim, eu acho que eu não tô tanto assim não. Ou eu acho que, sei lá, não sei. Ou a pessoa também tem que entender como o Senhor fala com você, né? As pessoas têm que entender como que é ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é algo que a pessoa precisa aprender a ouvir a voz de Deus, né? Porque senão ela vai ser levada a ouvir tantas coisas, né? A ansiedade, as emoções, tantas coisas. E como que é ouvir a voz de Deus pra você, Ná? Tudo que você disse são várias camadas, então eu vou falar um pouquinho como eu vejo, tá? Uhum. Eu vejo que as pessoas, elas têm uma necessidade e uma dificuldade de assumir suas próprias decisões. Por isso que é muito mais fácil dizer que Deus disse e dizer que Deus está falando, quando na verdade era o que elas queriam, mas elas não têm coragem de assumir. Então existe isso. Existe também a falta de maturidade, da religiosidade, que faz você achar que o outro pode te direcionar e que é uma necessidade carnal de parecer espiritual. Isso acontece demais, isso é muito perigoso. É perigoso e é desastroso muitas vezes porque a gente não consegue viver a completude do que Deus tem para nós. Existem essas questões específicas. As pessoas, elas precisam entender que a palavra de Deus, ela é a primazia. Se uma pessoa ela é fundamentada na palavra, se uma pessoa ela conhece muito bem as escrituras, ela vai aprender a discernir essa voz com muito mais facilidade e entender de forma consistente sobre o que está escrito ali, se tem a ver com aquilo que ela está percebendo de discernimento e conseguir aplicar de uma forma clara. As pessoas, elas têm preguiça. Por que a gente chama a Bíblia de palavra de Deus? Porque é a voz de Deus. E nessa dispensação, enquanto no Antigo Testamento as pessoas eram guiadas pelos profetas, os profetas, porque as pessoas não tinham nascido de novo, eram as pessoas que guiavam as pessoas até a voz de Deus. No Novo Testamento, agora nós temos a Bíblia em primazia. Como que eu vou conhecer a voz de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? E às vezes as pessoas acham assim, é só intuitivo. Não é só intuitivo, querido. Se você conhece a Bíblia, você conhece a voz de Deus. E aí, aquilo que está revelado para você, você obedece. E na medida que você vai andando e você tem essa intimidade, aquilo que está oculto começa a aparecer, começa a fluir de uma forma natural. É como casamento. Quanto mais intimidade eu tenho, mais eu reconheço aquela voz e mais fácil para mim vai ser de reconhecer aquele direcionamento. Então, precisa ser bíblico. Nós precisamos nos apaixonar pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a primazia nessa dispensação da forma de Deus nos guiar. E as coisas vão acontecendo com maturidade, com consistência e com segurança. Nós precisamos disso, Isabela, segurança nesses tempos que estamos vivendo. Sim, eu vejo que muitas pessoas estão na igreja e falam que por não sentir Deus, não ouviram
a Deus, sabe? Elas acho que não entendem às vezes a diferença. Ah, eu não senti aquele arrepio. Hoje o culto foi uma benção, porque hoje eu ouvi Deus, eu senti arrepios no culto, e aí o louvor tava muito bom, assim, tava um negócio, aquelas luzes, e aí eu senti, aí eu tive vontade de chorar e tal. E aí muitas pessoas falam assim, aí vão pra casa e vai ler a Bíblia, ai, não tô ouvindo Deus, não tô. Entendeu? E aí as pessoas confundem muito, né? O sentir e o entender e ouvir a palavra de Deus, né? Como que você vê essa questão, né? Das pessoas quererem se arrepiar o tempo inteiro, quererem sentir muitas emoções e muitas coisas, e por vezes deixam a palavra de Deus de lado porque elas estão mais preocupadas em sentir do que realmente ouvir e entender a palavra de Deus. É um vício e é perigoso. A gente sabe que e na nossa igreja ocidental, na igreja ocidental, isso é muito forte. Uhum. É mais aqui do que outra coisa. Mas assim, os meus 5 sentidos, eles estão totalmente disponíveis para a manifestação de Deus. Isso é uma verdade. Nem sempre a pessoa tá chorando porque é só emoção. Nem sempre a pessoa tá arrepiando porque é o ar-condicionado. Realmente, os nossos sentidos, eles estão ali disponíveis para a manifestação da glória de Deus. Isso é legítimo, isso é poderoso. Uma experiência, ela pode ser real com o Espírito Santo, ela é necessária para muitas pessoas. O problema é que as pessoas, elas se apaixonam pela experiência e não se apaixonam pelo Deus da experiência. Uhum. Elas se apaixonam por aquilo que elas estão vivendo naquela hora, e se aquilo está me movendo, aquele momento pode me parar. As pessoas estão preocupadas muitas vezes em ter essa experiência e não se aprofundar, não ter a responsabilidade, porque é uma responsabilidade. Quando eu faço um compromisso com Deus, eu tenho a responsabilidade diária de fazer manutenção desse relacionamento. Uhum. É muito mais fácil para mim me encontrar com Ele de vez em quando do que verdadeiramente me encontrar todos os dias. Eu acredito que Deus nos coloca em testes ao longo da nossa trajetória. Eles nos colocam em testes onde os nossos sentidos não estão percebendo essa manifestação do poder de Deus, não estão percebendo a manifestação de Deus, mas que nós somos levados a um lugar de mais maturidade de perseverar. Uhum. Eu acho que todo crente maduro passa por esse silêncio sinestésico. Ele é necessário. Muita gente desiste, aí elas vão para outra igreja. Elas vão para outra igreja porque aquele pastor já não tá falando mais do coração dela. Elas vão por quê? Porque a experiência, ela não foi suficiente para conhecer o Deus da experiência, mas só para poder movimentar os sentidos dela para que ela pudesse estar ali naquela hora. Isso acontece demais. Muito. Quantas pessoas não mudam de igreja, né? Agora você vê, né? Você vai casar daqui a pouco, né? Não sei quando você tá assistindo esse podcast, mas a Isabela tá prestes a se casar. Uhum. Aí um dia... E a gente não acorda apaixonada todos os dias. Uhum. Não acorda. Não. Aí um dia que você não acorda apaixonado, você fala assim, desculpa, querido, eu não quero mais. É isso que as pessoas fazem com Deus, Isabela. Eu vejo isso. É que na minha cabeça essa analogia é tão clara, porque é uma aliança de sangue, Uhum. né? Na hora que eu me entrego pelo Senhor, por causa da cruz do Calvário, eu fiz uma aliança, eu tenho uma aliança de casamento, uma aliança inquebrável, uma aliança que é inalterável. Então, eu não posso desistir só porque eu não tô sentindo. Eu não posso desistir só porque ele não fez o que eu quis. Uhum. Eu não posso desistir porque ele tá demorando demais pra cumprir a minha vontade, como se ele fosse um pai de uma menina mimada que quando chora dá aquilo que ela quer. Uhum. Eu não posso desistir porque as coisas não estão acontecendo na forma nem no tempo que eu gostaria. Eu acho que falta isso, dizer as pessoas olharem para o Senhor com temor e dizer assim, Senhor, o Senhor é bom. E a tua palavra diz que o Senhor é bom, ou eu experimentei que o Senhor é bom, ou dizem que o Senhor é bom, o que é perigoso, mas acontece. Uhum. Mas eu não quero estar com o Senhor só por aquilo que o Senhor me oferece, mas por aquilo que o Senhor é. Uhum. Soberano, poderoso e meu Pai. Uau, é isso mesmo. Isso daí, essa comparação que você fez com o casamento é perfeita, né? Porque realmente não tem como você acordar no belo dia, não quero mais, né? Você tem que... É uma construção, um relacionamento com Deus é sempre nessa construção diária, dia após dia. E, Nath, entrando num assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão nos ouvindo, e eu tenho certeza disso, porque os testemunhos que nós temos em Deus, tudo aquilo que a gente vive com Deus, ele sempre tem um propósito, né?
E seja para nos moldar, nos aperfeiçoar, ou para ajudar outras pessoas a serem curadas e transformadas. E você até postou um tempo atrás que você perdeu 2 bebês. E eu imagino que seja muito complicado isso para alguém que sonha em ter um filho, né? E eu recebo muitas mensagens de mulheres que sonham em ter filhos e por algum problema não consegue ter. E hoje é muito bom ter você aqui, porque eu quero que você fale como que você viveu esse período, sabe? Continuando tendo fé, porque você não parou, você tá aí a 1000 por hora falando que Deus é bom, que é para o povo acreditar e a gente vê isso daí. E, e como que você viveu essa fase para que as pessoas que estão vivendo exatamente por isso possam receber uma direção, talvez, conforto, talvez também. Então, compartilha com a gente. Então, Isabela, eu tava falando que eu tinha muita dificuldade de pensar no futuro, mas de todos os sonhos que eu não tive, um eu sempre tive. Que eu sou apaixonada com criança, eu sempre quis ser mãe. E quando eu engravidei a primeira vez, a alegria foi muito grande, né? Descobri meio sem querer, muito rápido. E a sensação da perda, assim, parecia que eu queria pegar com a mão. Era um desespero tão grande, eu não conseguia, né? E eu sei que dor é essa, eu sei que essa dor é muito silenciosa. O que nós passamos num momento como esse é o vale da sombra da morte. É o vale, literalmente o vale da sombra da morte. Se eu pudesse fazer qualquer coisa para ter meu filho naquela hora, eu faria. Se tivesse qualquer preço, mas não tinha nada que eu pudesse fazer. Não Uhum, tinha nada que eu pudesse pagar, não tinha nada que médico nenhum pudesse fazer, porque ali eu precisava entender esse lugar de humilhação diante de Deus que somente Ele poderia fazer e ninguém mais. uhum, E eu acho que esse processo de humilhação ele nos leva a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Como nós vemos humilhação, Isabela? Nós vemos humilhação quando alguém nos coloca num lugar de muito constrangimento, mas biblicamente não é isso. A palavra de Deus diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, é encontrar um lugar de plena dependência. É um lugar, nessa fala. Ninguém pode dar vida, somente o Senhor pode dar vida. E eu preciso entender isso e confiar nessa verdade. A segunda vez, Isabela, foi devastador. Foi muito pior para nós, né? Eu falo isso uhum, como casal, como família. Eu não esperava, eu tinha recebido muitas palavras e eu não excluo essa possibilidade porque talvez você tenha recebido muitas palavras da parte de Deus. Eu sempre digo isso. No meu caso, experiência pessoal não é doutrina. No meu caso, todas as vezes que Deus fala muito de forma externa, é porque eu preciso muito daquela palavra, porque ele está reforçando algo que já está em mim. Mas quando eu vejo Deus repetir muitas palavras, é porque eu vou precisar dela. E eu tinha recebido muitas palavras, eu sei que talvez você tenha recebido muitas palavras, querido, o Senhor não deu data. Se o Senhor não deu data, não tem prazo de validade. uhum, Não, ele não. O tempo de Deus não é o tempo cronológico. Cronos é um deus da mitologia grega. O tempo de Deus é outro, é outra realidade. Nós vemos isso na Bíblia e nós podemos testificar dessa verdade, experimentar disso. Mas a segunda vez foi devastador, por quê? Porque evoluiu muito, já evoluiu um pouco mais a gravidez. E meu marido cheio de fé. Na primeira ultra não vimos o bebê, só o saco gestacional. E meu marido acreditando no milagre. Nós entramos num lugar de profunda humilhação diante de Deus, de clamar e de esperar, e aí a perda, e o médico disse pra mim, você pode escolher, você pode fazer curetagem ou, imediatamente, ou você pode... E a gente já tinha contado pra todo mundo, ou você pode esperar pra expelir naturalmente. Eu falei, nunca passei por nada disso, vou esperar. E fui dar aula, gente. Eu fui dar meu aula. Deus. Eu fui dar aula e eu fui falar sobre oração, né? E eu fui e continuei com as minhas agendas. E eu continuei falando do amor de Deus. E não foi de forma hipócrita, Isabela. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 8,32. Olha só. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Como ele não nos daria graciosamente, juntamente com ele, todas as coisas? Olha o entendimento disso aqui. Se ele não poupou seu próprio filho, ele já me deu o melhor que ele tinha. Ele não está me devendo nada.
o que ele me deu, que é Jesus, é o suficiente para que eu possa proclamar essa verdade do evangelho e eu possa continuar crendo na sua palavra, na veracidade dela e no poder que ela tem sobre a vida das pessoas. E quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos. Eu tinha todo o direito e era natural que eu me afastasse, que eu esperasse, que eu chorasse, mas na construção do meu luto, nada para mim é mais importante do que continuar anunciando a bondade de Deus. As pessoas olhavam, e hoje eu ouço as pessoas dizendo assim, nossa, a sensação que dava, eu não conseguia ouvir as palavras que você dizia, porque quando eu olhava para você e pro seu marido, continuou pregando, continuou fazendo, continuou trabalhando, e quando eu olhava para vocês, era constrangedor de pensar assim, meu Deus, por muito menos eu não consigo. Deus dá uma graça, um poder sobrenatural. E aí, passado umas semanas, as semanas necessárias que tinha para expelir, eu entrei em trabalho de parto e eu não sabia disso, que ia acontecer, que era possível. Eu realmente não sabia, era informação. Uma dor que algumas mulheres já sentiram, que eu não conhecia, mas é uma dor absurda, só que é uma dor que eu não estava indo para ganhar um neném. É uma dor que era, eu não tenho palavras para descrever, mas eu tava assim, cara, eu tô passando muito mal, eu vou morrer, porque que é isso que tá acontecendo? E para aquele processo de expelir. Então, eu fui para um lugar de alegria na sua normalidade, eu fui para uma maternidade com dores, gerando algo que não ia nascer. E aconteceu que eu não expeli tudo e o médico disse assim, que ficou só um pouquinho. Eu fiquei internada e tal, não, ficou só um pouquinho, vai sair naturalmente. E Isabela, não saiu. Então, eu passei pelos 2 processos. Eu expeli naturalmente, entrei em trabalho de parto. E eu passei pela curetagem, eu naquele lugar de alegria, vendo, né, as mulheres saindo com seus bebês. Eu ali para poder tirar os restos daquilo que ainda estava em mim, para que eu pudesse melhorar de saúde emocionalmente, para poder tentar de novo. E meu médico disse assim, você vai tentar de novo? Eu falei, claro que eu vou. É claro que eu vou. Ele disse assim, eu nunca vi uma pessoa tão bem nessa situação. Eu falei, pastor, é ótimo, né? Doutor, não é verdade. Não é verdade que eu tô tão bem. Mas se Deus disse, vai acontecer. E eu vou estar pronta para isso. Mas esse processo silencioso me ensina muito que Deus não está me devendo nada e que esse lugar de dependência, ele é necessário para que nós possamos alcançar o nível maior de maturidade nele. Porque é aquilo que nós falamos no início, não é uma barganha. Aí, eu passei por uma experiência, Isabela, que eu vou te contar, eu vou contar para você também, para você ver que você não tá sozinho. E aí, eu tinha acabado de passar por isso, por essa segunda internação. Chego em Santos para ministrar, cidade de Santos. De repente, a gente tá parado com um carro assim. Eu vejo uma mulher do crack passando na frente do meu carro com uma barriga de quase 9 meses, assim, aquela barriga enorme. E aquela mulher desfigurada pelo crack, andando na rua, com coisas, objetos, uma coisa. Eu vejo essa cena com os olhos abertos. E quando eu vi aquela barriga, eu disse assim: meu Deus, eu não consigo entender. Eu não consigo entender por quê. Por que que eu fiz tudo certo, fui ao médico, tomei as vitaminas, eu quero tanto, e essa pessoa talvez nem queira. E eu falei isso pro meu marido. E ele, silêncio, e Deus me disse assim, por que que você acha que ela não pode ter um filho saudável? Por quê? E eu entendi que a nossa obediência não é uma moeda de troca, não é uma barganha. Que Deus é bom e Ele é bom para todos. Que a gente, às vezes, a gente é só uma criancinha mimada, a gente se acha muito maduro, Isabela, mas a gente é só uma criança mimada fazendo biquinho e Deus, na verdade, ele tem propósito, ele não tem... E essa coisa da comparação, ela é real e ela nos frustra e nos machuca ainda mais, porque isso é um comparativo. Eu podia não me comparar com as minhas amigas saudáveis, que eu tava super feliz por elas. Sim, tomara que as minhas amigas todas engravidem e tenham filhos saudáveis, mas por que aquela mulher não podia? Por que não? Qual era o entendimento que eu tinha de Deus naquela hora para me sentir frustrada daquele jeito? Eu me comparei. E falando sobre a comparação, que na espera é muito dolorosa. Sim, eu tive que esperar para casar. Eu, esperei, o Fernando foi meu primeiro namorado, nós passamos por dificuldades muito grandes, terminamos, eu quase casei com outra pessoa. Aí, 3 anos depois, nós voltamos, casamos em 30 dias. Mas, assim, foi uma espera muito longa. Foi uma espera, que eu precisei realmente. Mas, assim,
A gente está sempre precisando esperar e isso não muda a nossa visão, não pode mudar a nossa visão do caráter de Deus. E aí a gente começa a se comparar, as pessoas se comparam, você que está passando por um tempo de espera, você se compara, assim, nossa, por que acontece coisas boas com as pessoas? Por que às vezes o seu problema não é como o meu, é de alguém perto? Minhas amigas casaram, as minhas amigas prosperaram, as minhas amigas estão fluindo no ministério, como isso é comum? Deus, o Senhor está me punindo de quê? Sim. E aí a Bíblia vai falar a respeito de Ana. E aí parece clichê eu falar sobre isso, mas não é só sobre Samuel que eu quero falar. A Bíblia conta que Eucana tinha 2 mulheres, tinha 2 esposas. E aí é engraçado que Penina, ela tinha algo que Ana queria, que era ter filhos. Talvez, só talvez, como Penina já foi trazida na Bíblia como a outra, talvez ela quisesse o amor do marido e não tinha. E Ana tinha. Até o Cana vai falar assim, nossa, mas eu não sou mais pra você do que 10 filhos. Tipo assim, eu te amo, eu te dou porção dobrada. E aí é incoerente que a gente olha e fala assim, meu Deus, mas como que ele pode dizer que comparar o amor de um marido com o amor de um filho? Não pode realmente, mas é como se eu ouço Deus falando pra nós assim. Você consegue abrir os seus olhos e ver e ficar satisfeita com aquilo que você tem? Esse elemento contentamento, quando nós falamos de espera, e principalmente em momentos de dor, é muito importante, Isabela. O contentamento é muito importante. Como que Deus ia... Se Deus pudesse sentar com as duas e resolver aquela situação, eu ia falar assim, meu Deus, Ana, fica feliz com o que você tem. Penina, fica feliz com o que você tem. Aí as pessoas vão dizer assim, você pode estar pensando isso. Tá, mas se Penina não afligisse Ana não ia ficar desesperada, não ia orar daquele jeito. A Bíblia conta que Ana subia de ano em ano. Ana já orava. Era uma espécie de uma maldição não ter filhos. Ela ia querer do mesmo jeito. Mas era o tempo determinado naquele momento. Ela sim. A Bíblia vai contar que ela foi movida pela ansiedade naquela hora. Que a Bíblia vai descrever aquele tipo de oração intensa de Ana. Mas a gente não precisa ser movido pela ansiedade para orar. A gente pode estar nesse lugar de oração porque nós amamos o Senhor, porque nós cremos nele e porque nós estamos contentes. Em qualquer momento de espera, ou você está passando por essa perda, querido, abre seus olhos e vê. Sabe como que destravou a gente passando por um luto muito grande? Isabela, eu não sei te descrever em palavras como Deus foi gracioso e nos sustentou nessa segunda vez. A gente não esperava. Eu não esperava, realmente. E aí, nós passamos por um momento onde a gente estava muito triste, um dia deitados, e aí eu comecei a chorar, e o Fernando começou a chorar, e nós começamos a orar, e nós fizemos algo. Nós agradecemos ao Senhor por essas 2 vidas. Nós agradecemos ao Senhor por ter nos permitido gerar essas 2 vidas que em tão pouco tempo nos transformaram, que em tão pouco tempo nós amamos, que em tão pouco tempo, e nós sabemos, nós que cremos na eternidade, sabemos que um dia nós vamos encontrar com eles. Deus nos deu os 2 filhos e eu precisava viver esse luto. Então, talvez você precise dessa consciência, desse pensamento de ação de graça, de gratidão, de contentamento. Se, meu Deus, eu tenho um marido que me ama, eu tenho uma casa, eu tenho um chamado, eu tenho unção sobre mim, eu tenho tantas coisas para agradecer ao Senhor. E o diabo às vezes nos cega nisso, ele faz as coisas ruins, elas tomarem uma proporção tão maior. Eu não estou inferiorizando sua dor, creia nisso que eu não sou assim. Eu vou ouvir sua dor, por menor que ela pareça, e eu vou chorar com você. Mas ele maximiza a dor de um jeito que ela consegue ficar maior do que o Senhor na nossa visão. E isso que não pode acontecer. Ele é grande, ele é altíssimo, ele é real e ele é bom. O Senhor é bom. Ele fez, ele é bom. Ele não fez, ele é bom. Porque as pessoas também, quando a gente vai falar principalmente sobre a situação que eu vi lá em Santos, né? Fala assim, eu devo ter feito alguma coisa muito errada. E as pessoas confrontam isso, elas sentem assim, nossa, Deus está me punindo por aquele pecado lá, não sei de onde. E a verdade é que a Bíblia vai nos provar que não é verdade muitas vezes. Por quê? Porque vai falar de Jó. Meu Deus, que dor que aquele homem sentiu. Eu perdi 2, ele perdeu quantos? Sim. Ele não perdeu só os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu os bens, ele perdeu... Aquele homem, ele era justo e reto diante de Deus, não tinha nada que o desabonasse. E Deus permitiu aquilo. Por quê? Porque Deus estava confiando o quê? Hoje nós falamos de Jó, nós não falamos sobre a restituição dele, sobre a restauração dele. Nós não falamos o testemunho de Jó para nós, não é aquilo que foi restituído. Dificilmente nós falamos de Jó
como aquele homem que perdeu tudo, mas mesmo assim glorificava o Senhor e não blasfemou contra ele. E o inimigo não podia jogar isso na cara dele. Então, talvez, só talvez, Deus esteja tentando se revelar. Quando a gente fala de Jó, Isabela, ele fala assim, Jó 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados ou impedidos em outras versões. A gente ouve essa frase, esse versículo, né, tão poderoso e é comum para nós, mas a gente acha assim, nossa, Deus é muito poderoso porque ele restituiu a vida dele. Só que quando Jó fala isso, Deus ainda não tinha o restituído. Esse processo de espera, esse processo de dor, com certeza, eu te afirmo, é porque Deus quer se revelar antes de atuar. Aí você diz assim, mas eu já conheço o Senhor. Querido, Ele é altíssimo. Não existe limites para você conhecê-lo em profundidade. Então, abre os seus olhos com contentamento e com alegria e mergulhe bem fundo no amor do Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai revelar coisas do caráter dele que você ainda não conhece, mesmo em meio a tanta aflição. Aí, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e Ele está. Ah, glória a Deus. É encontrar contentamento nesse momento, é viver tudo aquilo que a gente lê sempre, né? Na Bíblia, a gente aprende. A gente sempre canta, né? Até essa música de Jó, a gente... Deus me dê... A gente canta com tanta alegria. E quando o Senhor nos coloca nessa situação, a gente fica, meu Deus, por quê? Claro, Deus não tá falando assim, mas você é humano, né? Às vezes você querer entender algumas coisas na sua mentalidade humana, às vezes é normal isso acontecer. Mas também Deus não vai te dar todas as respostas, né? Ele não precisa te dar todas as respostas. Então, só confia no Senhor. Eu sei que é difícil passar por isso, mas confiar no Senhor vai te levar para um caminho muito melhor, né? Um caminho onde a cura, restauração, a promessa de Deus. Eu nunca vou me esquecer de uma frase que a pastora Renata falou aqui no podcast, que ela contando toda a história do Tito, né? E aí o pastor Hudson revoltado, não querendo saber mais de nada. E ela questionando o pastor Hudson. Aí ele falou, mas eu larguei minha profissão. Eu larguei tudo. Eu larguei tudo. A gente largou tudo. A gente tá vivendo o ministério integral como os pastores e a gente tá aqui, a gente saiu da nossa casa, a gente veio pra cá e olha tudo que aconteceu, Deus não tá vendo. Aí a pastora Renata olhou pra ele e falou assim, por que com a gente não poderia acontecer nada de errado? E com outras pessoas poderiam acontecer? Por que uma outra mãe poderia ter filhos atípicos e a gente não pode ter filhos atípicos? Só porque nós somos pastores? Onde que tá na Bíblia que os pastores não terão aflições? Que o justo não passa por aflições. Né? Pois é, onde que tá na Bíblia? E aí, eu falei, gente, que isso, né? Tipo, e a gente vê que igual o pastor Hudson é um homem de tanta fé, né? A gente vê ele tão assim, mas existem alguns momentos que a gente é levado a ir por esse caminho, né? As nossas emoções ficam à flor da pele, porque nós somos seres humanos, mas é sempre voltar para Deus. E é bom ter uma pessoa como a pastora Renata, alguém que dá uma fé para você continuar e fala, vamos juntos conseguir, vai dar certo. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir, por mais que o cenário não esteja o ideal, né? Mas o Senhor, na Bíblia, diversas vezes, acho que praticamente todas as vezes o cenário não era o ideal. E só no cenário que não era ideal que havia milagres, né? Então, assim, eu creio que existe algo, né, sobre a sua vida e vai acontecer. Se o Senhor prometeu, vai acontecer. Então é só confiar no Senhor e a gente crer, né? Todo mundo aqui nesse podcast que tá ouvindo esse podcast, vamos orar e declarar palavras de bênção sobre a vida da Natália, sobre a vida do esposo dela também. E a gente crê que vocês vão receber. Amém. Em breve, né, a bênção do Senhor. E o testemunho de vocês tem gerado vida, isso que importa. E você tem ouvido alguma coisa, tipo, a respeito disso? Eu sei que as pessoas da igreja devem falar, nossa, que bênção, né? A gente se inspira em vocês. Mas tem algum testemunho a respeito disso? Nossa, um específico, deixa eu pensar. Esses dias, uma pessoa, ela tava grávida, ela teve o bebê
E ela disse isso, que quando ela olhava, ela estava com tanta alegria, mas ela olhava para nossa fé e para nossa postura de não desistência. Isso me impactou demais. Uhum. E ela se sentia, assim, encantada com o Senhor, com a graça que Deus tinha nos dado e com o nível de maturidade e profundidade. Isso fala muito. Assim, eu tenho compartilhado bastante, eu entendo que Uhum. eu tinha poucas pessoas para ouvir, e as poucas pessoas que eu ouvi me fizeram muita diferença para mim. Então, eu trouxe isso como um encargo. Então, Uhum. são experiências específicas das pessoas. Teve pessoas que já engravidaram nesse meio tempo, que, né, que ouviram o testemunho, que eu consegui apoiar, que eu consegui direcionar, que eu consegui aconselhar. Eles já engravidaram de novo. Uhum. Tem uma pessoa muito especial, mais de uma que aconteceu isso. Então, assim, Deus é poderoso e a gente vai andando, ele vai fazendo. Aham. É porque tem gente que não gosta de falar, né, sobre isso. Fala, a dor é muito grande, eu não quero falar sobre isso. Até perguntei pra você antes de começar o podcast. Você fala, você gosta de... Gostar é uma palavra muito forte, É. mas você fala sobre isso? E aí você deu uma resposta muito boa pra mim, né, que você pode até compartilhar, né, sobre isso. Que eu acho que as pessoas acham que o testemunho, elas têm vergonha, na verdade, de contar as suas derrotas, porque elas acham que o testemunho é só quando o milagre ele acontece. E a palavra de Deus diz que nós somos testemunhas de Jesus. Então, quando nós testemunhamos no processo, e mesmo em meio à dor, mesmo sem aquele milagre material nas nossas mãos, nós nos tornamos um milagre e um testemunho. Uhum. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Às vezes, quantas vezes na minha cabeça mesmo eu pensei assim, poxa, mas as outras pessoas engravidaram e contam isso. Ah, e elas falam, perdi duas crianças e depois engravidei. Perdi 5, né? Tem testemunhos assim, perdi 6, engravidei. Assim, gente, tá. Mas naquela hora, você tá sentindo dor porque você perdeu. Você não quer ouvir quem ganhou, quem teve. Você quer ouvir quem tá sentindo a mesma dor que você e tá em pé. Uhum. E não é fácil, não posso dizer que é fácil. Tem dias e dias, momentos e momentos. Mas eu acho que a responsabilidade maior é de entender que a palavra de Deus, que os nossos testemunhos são sementes, que são depositadas sobre um solo e que elas vão, no tempo oportuno, se transformar numa colheita. Uhum. Então Exatamente. falem. Falem porque psicologicamente é bom, mas assim, respeite seu limite, seu tempo. Eu conversava isso com você, né? Eu acho que o tempo de sangrar não é o tempo de testemunhar, porque enquanto tá jorrando sangue, atrai moscas. E você tá meio perdido nos seus sentimentos, o que é natural. Acalmou. Mesmo que o milagre não tenha acontecido, testemunhe das suas experiências e busque isso. Você pode achar, dizer assim, me afastei de Deus porque fiquei triste, fiquei chateado. É legítimo. Talvez você não tenha tido uma vida consistente o suficiente com o Senhor, ou a dor seja tão latejante que você pense isso. Mas a despeito de você achar que você se afastou, você não consegue. Por quê? Porque se você nasceu de novo, se você entendeu a cruz do Calvário, ele não poderia estar mais perto do que dentro de você. Então você só está ignorando ele, mas ele está aí com você pertinho. E saiba que mesmo você não querendo, se você quisesse se afastar, e se ele se afastasse como você está desejando, você não estaria de pé, você não estaria suportando, porque a presença de Deus é poderosa. Deixa ela fluir, deixa ela transbordar. Quando a gente testemunha, a gente entende que nós não estamos sozinhos. Uhum. Que existem outros que estão passando pela mesma Sim. situação. E às vezes coisas muito mais dolorosas. Nossa, eu vi testemunhos de mulheres que perderam os 9 meses, que perderam com 8 meses, que foi fazer o parto, e na hora do parto eram 40 semanas. Meu Deus, gente, que dor Uhum. é essa? E a Sim. gente não tá nivelando dor, gente, mas a gente pode olhar e ver, poxa, as pessoas sofrem muito, as pessoas sofrem coisas piores do que a minha. Não é um nivelar, é você abrir os seus olhos e ver que Deus pode te usar, mesmo em meio à sua dor. Mesmo que você não tenha nada em mãos para poder dizer, olha aqui, olha e vê. Hum. Olha e vê meu coração, olha e vê o amor de Deus fluir através da minha vida. Sim. Em falando de Deus usar, né? Eu vejo que o Senhor tem levantado muitas mulheres para Deus. Tipo assim, Deus tá usando muita gente, muita mulher, assim, e eu tô vendo um movimento do céu, assim, acontecendo, que é muito legal, né? Porque antigamente não tinha muito isso. Você vê nas igrejas antigas era muito mais homens, né? E hoje o Senhor tem usado cada vez mais as mulheres em lugares de autoridades para poder falar mesmo, né? E
eu fico contente de fazer parte disso, de você também fazer parte disso, de ser uma voz para essa geração. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que ainda existe algum tipo de preconceito em relação às mulheres no ministério? Primeira coisa, eu sei que existiu um tradicionalismo muito grande, né? Nós Uhum. conquistamos coisas ao longo da história, né? Hoje nós estamos vivendo num mundo, numa realidade completamente diferente. Mas a despeito disso, dessa transformação social, eu creio que é um levantar profético de mulheres. Então, não aconteceu antes, não é porque as pessoas impediam. É porque Deus tinha esse tempo oportuno para falar através de nós. Uhum. Só que eu acredito e vejo e experimentei algumas vezes, existe de fato um preconceito em relação ao ministério feminino. Isso aí é uma realidade que nós não podemos duvidar. Não adianta ser romântica e falar assim, que isso, nós estamos sendo levantadas mesmo. Então, assim, não é verdade. Claro que existe. Uma mensagem, às vezes uma mensagem pontual feita por uma mulher, liberada por uma mulher, e se for por um homem, ela vai ter um peso diferente dependendo do coração, dependendo daquele lugar. Mas eu penso de todo o meu coração que isso não é nenhum problema, nenhum impedimento. O que é um problema? Quando as mulheres elas querem ultrapassar essas barreiras na força do seu braço. Meu Deus, olha o que nós estamos construindo aqui como ideia, Isabela. Que Deus está nos levantando por um tempo, nesse tempo, Deus está levantando várias mulheres e de forma muito natural e de forma muito saudável. Qual que é o conselho que eu dou? Primeiro, você está numa denominação que te cala demais e você sente que não é de Deus, você tem total liberdade para poder se mover. Outra coisa, você sente que o lugar é ali, se submeta. Se submeta, porque quando a gente fala do levantar, muitas vezes as mulheres confundem, elas acham que elas têm que ser autoridade sobre outros homens. E não é sobre isso, é se levantar para ser uma voz de Deus. Então Uhum. você tem que ter não só ousadia, você tem que ter testemunho. Sim, quantas vezes sem dor nenhuma. E os meus líderes podem testificar dessa verdade. Eu sempre tive pastores incríveis na minha vida. Eu Uhum. sempre fui muito submissa a eles. Como eu sou submissa ao meu marido, isso não me dói. Por quê? Porque eu amo o Senhor muito mais do que a eles. E eu sei que isso é necessário. Quando te dói demais se submeter, quando te dói demais, isso significa que tem algo errado. Porque o que Deus tiver que fazer através da sua vida, Ele vai fazer de forma natural. O lugar que Ele tem para você vai acontecer de forma natural. E você pode descansar nessa verdade. Ninguém, homem nenhum, tem a capacidade de impedir a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Uhum. Nenhum. Agora, eu vejo uma distorção muito grande muitas vezes. A forma como Deus me usa, eu sou uma mulher, eu tenho uma mensagem como uma mulher, eu vivo como uma mulher, e aí as pessoas, elas querem forçar algo, e elas, na verdade, acabam encontrando um problema onde elas querem ser um homem, onde elas querem ser um líder. Você é uma líder, não um líder. Elas disputam sem querer, elas disputam inconscientemente esse lugar, e quando nós entramos nesse tipo de competitividade, a espiritualidade já se esvaiu. A submissão a Deus já se esvaiu. A gente vê Esther. Esther foi colocada no lugar certo. A Bíblia diz, ela encontrou graça de todos quanto a viram. Você, para aquilo que é propósito, por causa do propósito. Aquilo que é propósito, você vai encontrar graça. Pode acontecer alguma resistência, mas Deus vai quebrar. Então, é joelho no chão, é testemunho, é obediência, é o entendimento de princípios. Isabela, as pessoas quebram princípios demais. As pessoas querem forçar ministério, sendo que o marido está em casa e não aprova. Uhum. As pessoas querem ir para lugares de autoridade sem que elas tenham respeitado o pai, sem que elas tenham obedecido o pai, entendido o que são esses princípios debaixo da terra. Se você não consegue ser obediente àquilo que você vê, você nunca vai ser obediente àquilo que você não vê na plenitude. Então, eu dou um conselho para as mulheres: não quebrem princípios, descansem no Senhor. Aí, se não é o púlpito, você é uma voz onde você está.
E a gente tem que discernir isso. Às vezes, o nível de influência, para nós, é uma porção específica para um tempo específico que algumas têm, outras não vão ter. Mas você tem sempre a oportunidade de influenciar outras. Você tem sempre a oportunidade de cuidar de outras. Então, faça isso na proporção daquilo que Deus está te liberando. E saiba que se as portas estão fechadas, e não é clichê, é porque Deus está te protegendo. E que talvez Ele esteja te escondendo por um tempo oportuno. Uma mensagem específica para um público específico. Nada pode impedir o mover de Deus, principalmente na vida das mulheres nesse tempo. Amém, glória a Deus. Entendendo também que a porção que o Senhor tem sobre a sua vida é sobre a sua vida, o que tem sobre a minha é sobre a minha. Porque muitas mulheres entram também na comparação e querem assumir um papel que Deus não chamou. Então, tipo assim, eu quero pregar em todas as igrejas. O Senhor não chamou essa mulher para pregar. O Senhor não chamou essa mulher para ser uma missionária porque ela se espelha em uma pessoa missionária. Às vezes o Senhor te chamou você para esse tempo como uma mãe cuidando da sua casa. Sim. E você tem que assumir esse lugar influenciando o seu filho, a sua família e fazendo com muita excelência aquilo, né? Hoje o Senhor te chamou como pastora, como uma professora. E eu não posso entender o seu chamado e querer ser igual a você. Eu tenho que ver a porção que Deus tem para mim, para esse tempo. Então, eu aconselho você a perguntar para Deus o que o Senhor quer para mim nesse tempo. Qual é a porção para mim? Se é para mim ficar quietinha, é um tempo de esconderijo do Senhor? É o Senhor falando comigo, eu influenciando minha vizinha que tá me olhando? Então, amém. Eu vou influenciar dessa forma. Se o Senhor tem uma plataforma digital para mim influenciar todo mundo, amém. O Senhor tem isso pra esse tempo, pra você. E porque eu vejo que muita gente força, né? Meu Deus, hoje em dia na era digital, então, tá todo mundo tem muita gente forçando a barra, sabe? O Senhor não chamou aquela pessoa pra aquilo e ela forçando portas que o Senhor não quer abrir. E a pessoa fica frustrada com Deus, com ela, com todo mundo, né? E acaba que, às vezes, tá até roubando o lugar de alguém que foi chamado para aquilo. E não vai viver a plenitude do que Deus tem para ela. Nossa, viver seu chamado, aquilo que o propósito original de Deus para você é algo muito gratificante, é leve. Não é fácil, nem sempre é fácil, mas é leve. É leve demais. O Senhor ajuda, né? O Senhor ajuda. E para alguma mulher que esteja ouvindo que tem um chamado pastoral, ou talvez vai se casar com um pastor e tal, você tem que contar a sua experiência a respeito disso, né? Porque deve ter várias mulheres vivendo essa situação. E compartilha com a gente como que é ser esposa de pastor e também ser uma pastora. Então, eu já era pastora, né? Quando eu conheci o Fernando, né? Eu fui ordenada muito cedo. Era muito intensa em Deus. Aconteceu de forma muito natural. Eu não tinha planejado isso, mas era o que o Senhor tinha pra mim. Eu entendo isso, né? Com muita graça. Mas ser pastora é incrível. Porque eu entendo que Deus me deu uma porção de autoridade sobre algo, mas também é uma responsabilidade enorme. E me casar com um homem que tem um chamado tão forte, porque o chamado do meu marido é muito forte. E quando eu casei, eu entendi que ser pastora, assim, 2 pastores se casaram, amém, beleza, que legal, não. Que o meu chamado do lado dele não era um chamado de pastora. O meu chamado do lado dele era de ser esposa de um pastor. E aí eu entendi, eu comecei a ver o ministério com outros olhos completamente diferentes. Ali eu não tiro a autoridade dele absolutamente. Pelo contrário, eu o motivo, eu o guardo. Agora eu tenho a responsabilidade de orar pela vocação dele, de permitir que ele viva a vocação dele. É muito feio, é distorcido quando uma mulher tenta roubar o lugar do marido e quando os homens, ele perde totalmente a autoridade, um pastor, quando a mulher, ela está tentando estar acima dele, às vezes por causa da personalidade, ela não é desculpa. A sua personalidade, seu temperamento não é desculpa para você pecar nesse sentido. Sim, a submissão é necessária e submissão não é dizer amém para tudo que ele fala, não é sobre isso, mas é estar debaixo da missão dele, entender que agora a sua principal missão é estar debaixo da missão dele e favorecer para que ele viva toda a plenitude. É saber estar ao lado, é saber renunciar muitas vezes às suas próprias agendas para você permanecer do lado dele, para você poder honrá-lo, para você validar aquilo que ele é em casa diante das pessoas, porque isso vai fazer diferença para outras famílias. É você
permitir que ele possa ter as agendas que são necessárias para que ele viva a plenitude do propósito dele, não ser egoísta, porque às vezes eu vejo muitas mulheres esposas de pastores que são egoístas, que querem a companhia o tempo todo, quando na verdade eu sei que é difícil, mas você está de alguma forma dividindo ele com a igreja. Você está dividindo ele com um propósito. Tudo é conversado, tudo é equilibrado, mas é um chamado específico e não é para qualquer uma. Uhum. Não é para qualquer uma, porque a mulher errada pode destruir o chamado de um líder para essa geração. Então, assim, eu creio, no nome de Jesus, que essas mulheres que estão sendo levantadas nesse tempo, elas também estão sendo levantadas de forma profética. A voz profética delas, muitas vezes, é estar ao lado de um avivalista, ao lado de um homem que vai mudar essa geração. E ela precisa estar preparada para isso, como? Se submetendo a Deus em primeiro lugar, e depois se submetendo a Ele como ao Senhor, para que Ele possa viver a plenitude do que Ele tem. Amém. As pessoas acho que têm entendido errado o papel de uma mulher submissa, né? Tá tudo distorcido hoje em dia. Eu vou ser submissa a nada, que loucura. Não, isso não existe. Claro, tem algumas coisas que acontecem que é abuso mesmo, né? Que a gente não dá a palavra, né? É abuso de várias formas, de alguns homens, mas a submissão é totalmente diferente do que as pessoas estão falando. Como que você entende a submissão? Eu entendo que é estar debaixo da missão. Eu entendo que muitas vezes é de verdade confrontar. Se submeter muitas vezes é confrontar. É acreditar que a sua voz tem o poder de edificar a vida do seu marido. De que você pode blindá-lo, que você o aconselhando. Então, me submeter não é me calar, mas eu saber a hora de falar. Me submeter é ouvir o que ele ouviu de Deus e confiar nessa verdade. Uma vez me perguntaram no Instagram assim, Isabela, foi perguntar assim, olha, eu ouvi uma direção de Deus que era para eu ir para outra igreja. Deus falou comigo, Deus falou com vários profetas para mim e para o meu marido, mas o meu marido não obedeceu e meu marido não quer. O que eu faço? Eu vou mesmo assim? Falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mesmo que Deus tenha falado o mesmo, que eu não posso testificar dessa verdade, eu não estava lá. Mesmo que Deus tenha falado o mesmo, na hipótese disso ter acontecido, na hora que ela se submete à vontade do marido, ela já está em obediência a Deus. É engraçado isso, não fecha a conta, 2 mais 2 não dá 4, nesse caso, mas a gente precisa entender essa verdade, que é você aprender a confiar em quem você se casou e ter paciência, muitas vezes, e longanimidade, para que ele possa ouvir na plenitude e você estar no lugar onde você acredita que Deus tem para você. Então, são vários detalhes que são necessários, mas não a submissão não vai levar você a um lugar de pecado, não é sobre isso, mas em vários detalhes da nossa vida, assim como as dificuldades que nós temos, os nossos maridos também vão ter fragilidade, mas se submeter colocar ele no lugar que a Bíblia diz que ele tem. O que a Bíblia diz? Que ele é o cabeça da mulher. O cabeça é aquele que manda a mensagem e o corpo obedece. Então, é uma missão que está sobre. E eu preciso ouvir, obedecer e entender que Deus me honra por causa desse princípio que não foi quebrado. Isso aí, glória a Deus. E eu estou aqui só pensando, aprendendo, né, que é uma aula esse podcast. Estamos recebendo muito do Senhor. Já estamos caminhando também para o final, mas eu queria que você desse uma palavra que que o Senhor tem falado muito com você nesse tempo. Eu creio que todo mundo tem uma palavra específica para um tempo específico. Tipo assim, nossa, até louvores que é para aquele tempo, você fica ouvindo, porque é algo que o Senhor está ministrando. E se você quiser e puder, ministra aos nossos corações. Então, a mensagem desse tempo é a mensagem do ciúmes de Deus em relação a nós. Aí Deus, a Bíblia vai dizer que o espírito, ele arde com ciúmes. E assim, quando a gente vai ver ciúmes, gente, ciúmes é uma coisa maligna, né? Ciúmes é obra da carne. Você vai dizer assim, como que a Bíblia vai dizer que Deus tem ciúmes de nós, Isabela? Como assim, né? Só que
eu ficava pensando sobre isso, aí a gente fala sobre exclusividade, a gente fala sobre Deus nos querer exclusivos, mas aí eu fui ver o original dessa palavra. E o original dessa palavra, ciúme, ali na carta de Tiago, é a palavra inveja no seu original. Eu falei, meu Deus, se era difícil de pensar que Deus sente ciúmes, e a gente sabe que na aplicação bíblica o Deus tentou colocar o mais perto possível daquilo que nós sentimos para que a gente pudesse entender o que Deus estava querendo dizer quando ele diz inveja. E aí eu fiquei pensando, né, e tive um entendimento que me transformou, e essa tem sido uma mensagem muito forte para mim, que você já sentiu inveja? Não responde. Eu sei que você já sentiu inveja. O que é inveja, né? É você querer estar no lugar daquela pessoa. Você olhar e falar assim, poxa, por que não eu? Por que não comigo? Eu queria aquilo. É um sentimento horrível, mas é que todo ser humano sente. Às vezes a gente não sabe nem nomear, mas você já sentiu isso alguma vez? Você quis estar no lugar de alguém, você quis ter aquilo pra você, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, Deus, se a Bíblia está dizendo que o Espírito sente isso, é porque às vezes ele queria estar no lugar do seu celular. É como se o Espírito dissesse assim, eu queria ser isso que você tanto ama, eu queria ser o sonho do seu casamento. Eu queria ser o sonho do seu ministério. Eu queria ser o sonho da sua casa própria. Eu queria ser o sonho do seu sucesso financeiro. Eu queria que você me desejasse como você deseja ter filhos. Eu queria que você me amasse como você ama os seus filhos. Então, há uma mensagem profética no meu coração nesse tempo para que a gente quebre a idolatria. E a idolatria não são só bezerros de ouro, de coisas ilegítimas, feitos de coisas ilegítimas. Às vezes a idolatria é feita de coisas legítimas. De coisas que nós olhamos com aparência e que ninguém vai achar nada demais. Você está sonhando com coisas legítimas, mas está roubando o lugar da primazia do coração do Senhor, do nosso coração, do trono do Senhor no nosso coração. Isso é muito sério. As pessoas, elas acham que o ídolo, ele é uma escultura e que elas vão se prostrar diante dele, mas nós estamos prostrados diante de sonhos, diante de atividades, diante do nosso celular. Eu uso esse exemplo porque ele é engraçado de tão idiota, assim, né? Mas, assim, é real, porque às vezes você dá mais atenção para isso do que para o Senhor. É como se Deus dissesse, eu queria estar no lugar disso, eu queria que você me colocasse no lugar disso que você tanto quer, disso que você tanto ama, ainda que seja muito legítimo, eu queria ser o primeiro. Então, eu creio que o Senhor, ele quer ter o primeiro lugar no seu coração. Ele tem ciúmes, ele queria estar no lugar de primazia, não que você não possa ter outros sonhos, não que não possa ter outras coisas no seu coração, mas ele precisa ser o principal. E essa é a nossa luta diária. De quê? De varrer esses ídolos para fora e de dizer assim, e muitas vezes é no meio da perda, que o nosso sonho, aquilo que é legítimo, deixa de ser um ídolo. Sim, você pergunta para qualquer pessoa do ministério que é verdadeiramente consolidado, quantas vezes ele teve que perder para que ele tivesse um lugar de restauração. Porque Deus, ele não vai dividir a glória dele até com coisas legítimas. Vai dizer assim, enquanto você sonha tanto com isso, eu não posso te dar, porque isso vai te roubar de mim. Então, vamos colocar o nosso lugar, o Senhor no lugar onde ele precisa estar, no altar, o principal no nosso coração. Amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Querido, isso é um mandamento que nós não conseguimos cumprir. Por quê? Porque nos entristecemos com as coisas que passamos. É sinal de que ele ainda não é o primeiro. E é o desejo do meu coração. O desejo do meu coração é que eu amo o Senhor. Está falando sobre canções. Eu detesto cantar algumas coisas porque eu sei que não é verdade. Eu não amo o Senhor de todo o meu coração ainda, Isabela. Eu queria. Eu queria muito que isso fosse uma verdade. Eu amo o Senhor, mas eu não amo como ele merece. Eu não amo tanto que ele gostaria que eu amasse, mas eu quero aprender. E tem canções que ferem isso porque não é verdade do seu coração. Então vamos ser sinceros com Deus. Não vamos cantar, não vamos falar que amamos sem amar, ou que ele é o primeiro se ele não é. E vamos colocar o Senhor nesse lugar. Senhor, me ajuda a te amar. Eu preciso da sua ajuda para poder aprender a me apaixonar por ti, pelo que o Senhor é, e o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Uau, que palavra abençoada. Realmente, a gente tem muitos ídolos, a gente tem muitas prioridades que não são o Senhor. E eu vejo que pedir para Deus nos ensinar a amar Ele acima de todas as coisas é uma demonstração de amor muito grande, porque a gente não sabe fazer. A gente não sabe fazer. Por vezes a gente não entende.
Mas assim, a gente se submeter e falar, Deus me ensina, eu não sei fazer, eu tô muito viciado no celular, como que eu faço? Me tira disso, sabe? Mas eu acho que tem gente que é tão assim, orgulhoso, que não sabe, que É. fala, não, tá tudo certo. Mas reconhecer já é o primeiro passo. Humildade é tudo. Aham. Diante de Deus, humildade é tudo. Aquele que tem um coração quebrantado e contrito, ele não desprezará. Ele Uhum. resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Que Deus nos ajude a encontrar esse lugar de humildade, de sujeição debaixo da potente mão de Deus. E no Uhum. tempo dele, não no nosso. No tempo dele, oportuno, ele vai nos exaltar. Sim, eu, eu, eu recebo e entendo perfeitamente essa palavra. Porque é exatamente isso daí. Receba você também, aí que tá ouvindo esse podcast, né? E já manda pra sua amiga aí, ó. Já compartilha, porque eu tenho certeza que alguém precisa ouvir, né? E se você lembrou de alguém falando, nossa, tal pessoa precisava ouvir esse podcast, então é Deus falando com você. E então você precisa corresponder e mandar pra essa pessoa. Nath, eu tenho um presentinho aqui pra você do Ah, nosso programa. obrigada, Aqui, Isabela. olha que lindo. A Amei! nossa xícara e Gente, olha que uma lindo! semi-joia Eu linda amei! pra você Muito, muito usar. obrigada! E eu te agradeço muito por você ter tirado um tempinho da sua agenda para estar junto com a gente. Que Deus te recompense Amém, em nome de muito Jesus, Isabela. e que sua voz chegue a lugares que você nem imagina, né? Amém. A voz potente, a voz de Deus, e que você alcance muitas vidas ainda nesse tempo. Amém. Porção dobrada sobre a sua vida. Muito obrigada, viu, pelo convite. Muito obrigada, amigas, pela paciência de poder dividir a palavra de Deus com o seu coração. E tamo por aí, né? Segue lá nas redes sociais, Sim, estamos qual que é juntas a sua rede compartilhando. social? É Natália com TH, _ Delgado. E eu Aham. tenho um cargo pastoral na rede social, então assim, você vai ser muito bem-vinda Uhum. para poder pastorear um pouquinho mesmo à distância o seu coração. Ah, então sigam ela, gente, na rede social. Você segue tanta coisa errada às vezes, fica vendo site de fofoca, então vai ver uma palavra de Deus na rede social, né? Amém. Eu sempre falo isso, gente, porque às vezes a gente fica rolando aquele feed, assim, vendo É, coisa tão sem noção, e às vezes a gente deixa de seguir alguém que tá entregando algo de Deus. é Então verdade. faça isso, no Ouça Ela também. Tem vários cortes, inclusive desse podcast aqui vai sair vários cortes. Que você pode compartilhar com seus amigos e você também pode receber, porque às vezes você tá num dia mal e aí vem uma palavra de Deus sobre você. Então siga as nossas redes sociais, é @ouçaela, pode. Então, assim, é Ouca, tá? Não é com cedilha, não. Ouca ela, pode e acompanha a gente nas redes sociais também. Quer Amém. agradecer o pessoal? Mandar um beijo? Obrigada, um beijo. Nos vemos em breve, em nome de Jesus. Sim. E você que assistiu esse podcast até o final, eu te agradeço, que Deus te abençoe. Compartilha mesmo com seus amigos, se inscreve aí no canal e eu te vejo na próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Quero apresentar para vocês um trabalho muito sério e importante para crianças autistas, adolescentes também. É um trabalho onde tem treinamentos nas igrejas. Eu vou colocar algumas informações na descrição, que existem treinamentos, ajuda para pais e mães que não sabem como agir de algumas formas, e também um e-book para esse público, para que venha ajudar cada vez mais pessoas, entendendo todas as verdades sobre o autismo e também para ajudar com os treinamentos. Então, se você precisar de um treinamento na sua igreja para especializar pessoas, tem certificado, tem tudo, tem todas as informações que a gente vai colocar na descrição. Acompanhe esse trabalho, siga, leve para sua igreja. Tem um e-book, leia também. É um assunto muito importante e eu quero todo mundo compartilhando e vendo, seguindo nas redes sociais para que esse trabalho cresça muito. O Ouça Ela acredita em trabalhos, em projetos como esse e nós queremos passar isso para vocês também. É um trabalho da Mônica e nós estamos muito felizes de poder divulgar isso para vocês.